é um ponto de máximo local, né? Porque antes dele cresce, depois decresce, até que chega aqui, que é um Sim. mínimo local. No- Depois dele cresce, até que chega aqui, que é um máximo local. Depois ele decresce, até que chega aqui. Sacou? Sim, entendi. Então, supostamente, você tem que achar esses 4 pontos aqui, beleza? Fechou. Como é que você faz isso? Obviamente, derivando, porque é derivando igualando a zero que a gente encontra os pontos de máximo e mínimo. Uma vez encontrados os pontos de máximo e mínimo, pronto. Tu tem E, os intervalos de monotonia. Tu e pode ali dizer, para derivar, tipo, cosseno e tal, eu derivo, tipo, só o 2x. dessa vez eu não vou Não. te mandar a tabela, que eu já mandei 15 vezes. Abre a tabela aí que eu te enviei de cálculo, por favor. Tabela de cálculo. Tá na nossa conversa no WhatsApp, né? É, mano. Não vou mandar de novo, mano. Já mandei umas 15 vezes. Mas isso tá na tabela de cálculo? Ah, mano. Ó, a última vez que eu mando, hein? Última vez que eu mando. Vou mandar aqui, ó. Ó. Vou mandar a tabela e a apostila. Última vez. Porque senão tu perde os materiais e daí não tem fonte pra estudar depois, velho. Daí fica foda. Ó. Senão vai ter que ficar procurando coisa no Google que já tá na tabela, hein? Beleza, abre a tabelinha lá de derivadas integrais. E lá na tabelinha de derivadas integrais vai ter a derivadinha do cosseno, que é a derivadinha 10. Achei. Tá aqui. Viu lá? Ele está falando que a derivada do cosseno de U é menos U' seno de U. Então é bem parecida com a que a gente estava fazendo ontem do ln, né? Esse U é o cara de dentro, daí é o que tu falou. Assim, entre aspas, o que tem que derivar é só o 2x, isso mesmo. Que é esse U' que aparece ali na frente, beleza? Fechou. Isso. Então, na prática, né, quem que vai ser a derivada do cosseno de 2x? Vai ser menos 2 seno de 2x. Tá. Tá. Pegou a ideia? Mas escreve, Peguei. escreve Peguei. a regra. Eu vou pôr a regrinha aqui. Claro, não esquece do xizinho também, tá? Tá. E esse x a gente deriva junto, né? Então fica 1 Tô menos junto. aí 2. Calma aí com menos, né? Tudo bem, tem um menos ali, né? Mas como a derivada do cosseno é menos seno, vamos dizer assim, Ah, então fica positivo. perfeito. Fechou. Eu não tinha me atentado a isso aí. Então fica. Calma aí, deixa eu só fazer certinho aqui. X igual a x menos cosseno de- Tá, então a derivada é igual a 1 mais 2 seno de 2x. É isso? Isso. Tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
derivou já, né, meu coleguinha? Derivei. Tá aqui Daí já. ficou 1 mais 2 seno de 2x, certo? E eu falei para você que para encontrar esses pontinhos importantes aqui, né, tem que igualar a zero, certo? Certo. Então, se a gente igualar a zero, a gente pode jogar uns números para lá, parari, parará, vai ficar isso aqui. Certo? Certo? Uma matemática bem café com leite, assim. Passou um para lá, passou dois dividindo, né? Sim. Show. E agora, como tu estás estudando essa função nesse intervalo, só te importa perceber o quê? Quais são os valores entre menos π e π que fazem o seno de 2x dar menos meio, ok? O menos meio é um ângulo notável. Na verdade, o meio é um ângulo notável, né? Porque o seno de 30 graus é meio. Meio, Sim. né? Então, obviamente, né? Tem alguma coisa a ver. Certo? Certo. Certo. Certo? Então, dê uma pensadinha aí. Quais são os valores entre menos π e π que faz o seno de 2x dar menos meio? Você pode começar pensando quais valores faz o seno de x dar menos meio, né? Você pode olhar o círculo trigonométrico que, ó, está na apostila que eu te enviei. Sim. Lá na segunda página. Tá aqui. Então, calma aí. Então eu tenho que encaixar o menos meio entre menos pi e pi. Não é bem isso. Tu tem que ver quais são os ângulos que faz dar menos meio. Tu olhou lá no círculo trigonométrico, na apostila que eu te enviei? Tá aqui, tá aberto. Muito bem, olha lá a apostila que eu te enviei. E aí, quais são os ângulos que faz dar menos meio seno? Note que o seno é o valor do eixo y nesse gráfico, né? Sim. Isso. Então dá uma olhadinha aí. É o seno de 30 e o cosseno de 60, né? Uh, 160? Bem, não, né? Que é isso, velho? Acho que você não tá vendo o mesmo círculo que eu, hein, cara? Primeiro que tem que ser os ângulos lá para baixo, hein? Tem que ser ângulos lá embaixo. Não na parte de cima do gráfico. Na parte de baixo do círculo lá. Ou eu estou maluco? Não tá certo, porque. É, se tu olhar lá, olha só quais são os ângulos. São ângulos lá na parte de baixo, né, velho? Ó, aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentada. Vou colar isso aqui. Ó. Menos meio tá aqui, ó. Então é esse cara que a gente quer, porque é o seno. Daí, se tu olhar aqui, quais são os ângulos? É esse ângulo e esse. Certo? Certo. Ou seja, 7π sobre 6, 11π sobre 6. Só que a gente está pensando de menos π a π e está pensando e sabe, né, que vai ter 4 valores onde isso acontece. Sim. A gente tem aqui 4 pontos, né, pô? Sim, Então a certo. ideia é essa. Então a gente quer que o 2x na prática, né, ele seja um múltiplo de aquelas porra que eu mostrei lá, né, agora há pouco. Tem que ser múltiplo de o
7π sobre 6 rad, tem que ser múltiplo disso. E múltiplo do outro carinha lá, que é o 11π sextos. Certo? Certo. Bem, menos π sobre π, beleza, né? O que seria o menos π sobre π? É o cara começando, não do zero, começando lá do lado esquerdo, né? Porque se tu olhar para cá, de novo, né? Aqui é o zero, certo? Então, se tu Certo. gira aqui dá π sobre 2, aqui dá π, aqui dá 3π sobre 2, aqui dá 2π de novo, tá vendo 2π aqui? E é isso, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Só que começa aqui. Agora, se a gente quer que comece em menos π, significa que o gráfico começa aqui. Então, menos π, π e de novo para cá. Então, o que a gente quer é isso. A gente quer um círculo, se liga, que comece... Isso aqui é coisa assim de segundo ano do ensino médio, tá? Parece um negócio confuso, mas longe disso. Confusão vai ter muito aí quando começar as coisas barra pesada mesmo. Isso aqui é tranquilo ainda. Tá? Então, aqui seria menos π. Aqui você começa em menos π. E quando ele chega aqui, você está em mais π. Daí você tem que ver quais são os ângulos nesse intervalo que vão fazer ele dar menos 1/2, certo? Certo. E daí a gente tem esses caras aqui, ó. Né? De novo, os caras que eu falei, passa por esse intervalo, legal. Só que tem um detalhe muito interessante aqui nessa parada. O 2. O 2. 2x. Esses caras aqui são valores de x. Então vão ter aqueles valores que fazem essa parada dar menos 1/2, vão aparecer, nós vimos lá 2 vezes, certo? Vimos um gráfico 2 vezes. Mas como está multiplicado aqui por x, ele vai dar 2 voltas, entendeu? Sim. Ele vai dar 2 voltas no círculo. Então ele vai aparecer 4 vezes, que são os 4 pontos que a gente espera. 1, 2, 3 e 4. Certo. Por exemplo, vamos, por exemplo, nós vimos lá que exatamente 7π sextos faz a parada zerar, né? Faz dar menos meio na realidade. Então, Sim. qual que deve ser o valor de x para que dê 7π sextos? O valor x aí descobre. Aí não tem muito o que fazer, vai dar 7π sobre 12, né? Certo, esse cara mesmo. Ó, 7π sobre 12, feito. Show, show de bola, show de bola, show de bola. Claro que 7π sobre 12, né? É um cara que está entre esses dois valores aí. E assim vai, tu vai achando cada um deles, beleza? beleza. 24.2, resolve a equação derivada segunda igual a 2. Bem, tu já sabe Mas, o que tem tipo que fazer. assim, Oi. essa questão sem o círculo não tem como eu Não, resolver. tem que saber de cabeça as coisas. Tá. Tem que saber os ângulos. Bem, senão tu decora, né? Dá pra decorar quais são os valores que dá menos meio e tal. Sim. Beleza? Então tá bom. Então agora a sua missão tu tem que derivar de novo, porque ele quer saber qual é a derivada quando a resposta é 2. Então tem que derivar Calma a aí. função de Ó, novo. o que eu não peguei foi o seguinte, beleza, deu 7π sobre 12. Aí, tá, aí eu tenho que pegar o primeiro intervalo e, e eu tenho que colocar nos outros quatro. Tipo, tenho que fazer a mesma coisa nos outros quatro, nos outros três, no caso. Isso, exatamente. Tá bom, tá bom. Aí fica top. Agora você tem que derivar esse cara. Porque ele tá pedindo derivada segunda aqui, tá vendo? Sim. Então eu tenho que derivar. Tá, resolvido.
Mano, eu não entendi o que tem que fazer nesse, não. Derivar, velho. Tá pedindo derivada da segunda igual a 2. Você deriva igual a 2. Deriva esse cara aqui, igual ele a 2. Ah, tá. Fechou. Não é o que ele tá pedindo aqui, ó. 2 risquinhos significa derivada. Daí você deriva essa parada igual a 2. E pronto. Daí você encontra os valores de x que fazem a da segunda derivada da 2. Certo, fechou. Show. Pra derivar seno é a mesma coisa, só que sem o. Só que sem o negativo na frente, né? Isso. Derivada do seno é cosseno. Tá. Aí eu derivo e igual a 2. Sim. Vai dar 4 cosseno de 2x igual a 2. 4 cosseno de 2x igual a 2. Isso mesmo. Tá. Muito bem. Agora você isola o cosseno. Isole o cosseno de 2x, que nem eu fiz. Chega em cosseno de 2x igual a alguma coisa. Tá. Vai dar cosseno de 2x igual a 8. Não, Não, não. isolou errado. Igual a 2 quartos. Certo? Mais conhecido como um meio, né? Também conhecido como meio. Isso. Show de bola. Aí E eu agora, passo. senhor? Aí te Agora perguntar, você tem que pensar quais são os valores que fazem o cosseno de 2x dar um meio. Então você pode olhar de novo aquele círculo lá. Lá naquele Só que aí é um círculo. meio positivo. Isso. Só que nós estamos falando do cosseno dessa vez, não do seno, beleza? Sim. Que é 60, que é π sobre 3 e 5π sobre 3, né? Isso. Tá, É exatamente aquilo lá. tá. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então fizemos uma aqui de derivada de cosseno. Show. Então você pode mandar a próxima. Pior que aí você, cara, tá praticamente podendo escolher, porque era a única que eu tinha que fazer assim mesmo. Então eu bolo umas para você, não tem problema. Fechou. Vamos lá. Ahn, vamos fazer uma de boa primeiro, né? F de x igual a 2 cosseno de x mais 3 seno de x.
Quando você derivar esse carinha, você me fala. Vamos começar de levinho. Eu derivo isso aí? Isso. Tá. Deixa eu perguntar, ó, aqui o 2 e o 3 eles derivam ou não? Ficando tipo. São constantes que multiplicam uma função. Então, como a gente sabe bem, a constante sai para fora da derivada e você deriva só a função. Ok? Ok, beleza. Mas, Porque aí, se, tipo, porque da maneira que eu tinha feito, daria, tipo, cosseno de x menos seno de x. sim, e tá certo. Tá certo? Então é Só isso. não pode esquecer dos números na frente. Sim, então dá 2 cosseno de x menos 3 seno de x. É isso? Exatamente. Fechou. Show. Uhum. Show de bola. Vamos fazer mais uma? Agora eu quero que você derive. Olha só. Vamos aumentar um pouquinho o nível, tá bom? Tá? Cosseno de 3x mais, ou melhor, menos seno de 4x. É menos 3 cosseno de 3x menos 4 seno de 4x. A derivada de cosseno é menos seno, então fica menos 3 seno de Isso. 3x. Ah, seno, é verdade, é verdade, é verdade. Pode pôr. Esquecido disso. Então vai dar menos 3 seno de 3x menos 4 cosseno de 4x. Isso. Tá. Good, good. Ah, muito bem. Agora vamos fazer uma pouquinho mais difícil. Quero que você derive. Essa aqui vai dar uma resposta bem interessante. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Tá. Então, tu lembra que ontem a gente também derivou o ln ao quadrado, né? Então, para tu conseguir fazer isso, a derivada dessas coisas ao quadrado, você tem que fazer a regra da cadeia. Você vai ter que chamar quem está
quem está dentro do quadrado de U, por exemplo, e daí vai derivar, né, pela regra da cadeia, que nem a gente fez ontem. Ok? Ok. Qualquer coisa, olha as coisas que a gente fez ontem, né? É isso que eu tô fazendo. Show. Pô, mas é difícil, mano. Essa é uma regra da cadeia das mais simples, tá? É só. Tem que pensar em cada um separadamente. Vai pensar só no seno ao quadrado. Aí tu deriva só o seno ao quadrado. Aí tu pensa, porra, não sei quem é a derivada do seno ao quadrado, mas eu saberia fazer a derivada do seno sozinho e de u ao quadrado também. 5. Pronto. Então tu vai falar que u é seno de x. Do lado tu já deriva u, faz du dx. Tá. E assim vai. Se eu colocar, tipo, seno de x vezes seno ao quadrado de x, tá errado ou tá certo? Como? Seno ao quadrado de x vezes? Seno de x. Não, não, não pode fazer isso. Ó, eu vou fazer a do seno aqui, depois tu segue a mesma ideia para fazer a do cosseno. Tá. Vamos dizer aqui que a nossa funçãozinha g de x é o seno ao quadrado. Muito bem, eu quero derivar o seno ao quadrado, só que eu não sei derivar o seno ao quadrado de x. Então, eu digo que u é seno de x. Quem que é a derivada de u? Qual que é a derivada do seno, me diz aí? Ali vai dar cosseno de x, né? Isso, cosseno de x. Muito bem, agora a minha g é uma g de u ao quadrado. Então fica dg du dá 2u, né? A derivada de u quadrado é 2u, concorda comigo? Sim. E agora nós não queremos essas coisas, queremos elas multiplicadas. Então fica 2u cosseno de x. Por causa da regra da cadeia. Isso vezes isso dá isso, né? Uhum. Sim. Quem que é o u? U é o seno de x. Então vai ficar seno de x cosseno de x. Ok? Certo? Muito bem. Certo. Isso foi para o seno ao quadrado. Agora tu tem que fazer o cosseno. Pela mesma ideia. Tá. Cara, tá um calor dos infernos aqui nessa cidade. Puta que pariu. Sai do Brasil para não passar calor.
É que tu não veio pra cá ainda, né? No verão aqui é um inferno, mano. Ainda não. Onde você mora Braga. mesmo? Braga. Você mora em Braga? Supostamente é É, pra ser mais frio, porque é no sul, mas é um calor do caralho. sim. Eu achei que você morava na Bélgica, mano. Tava escrito Nossa. Bruxelas, alguma coisa assim, não Ah, é? porque o IBAN lá é isso, né? Mas não é que eu moro Sim. lá, é que o IBAN, o AISE é um banco de lá, pelo que eu entendi. Ah, eu não sabia. Eu não sabia, não sabia. Não manjava. Vai dar 2 cosseno de. E o sinal? Cadê o sinal? Vai aparecer um- um sinal de menos aí quando você derivar o cosseno, né? Sim, menos cosseno de x é, vezes. Calma aí, deixa eu pegar. Vezes 2. Caralho, tô fazendo merda. Vezes seno de x. Uhum. Tá. Então ficou menos 2 seno de x cosseno de x, basicamente, né? É, Certo. Não era já o que tinha dado pra mim antes? era. Pois é. Isso aí não é coincidência. Por quê? Não. Porque uma coisa menos a outra vai dar zero, né? A minha e a tua juntas dão zero, concorda comigo? Sim, concordo. Justamente por quê? Porque o que eu coloquei aqui em cima, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é uma identidade trigonométrica muito conhecida. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Hum, Ou seja, um valor constante. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, independente do ângulo, é sempre igual a 1. Independente do valor de tá, x. É sempre igual a 1. certo. Portanto, na prática, o que a gente fez foi derivar 1. Derivar o número 1. E a derivada do número 1, de uma constante, é zero. Lembra disso? Sim, Então, por isso que a sim, minha conta, junto com a tua, dá zero. Porque na prática a gente derivou 1, que é um número. Ah, mas aqui entendi. está seno e cosseno, mas é 1, é 1. Então, isso, Sim, provamos isso com as derivadas, né? Provamos que essa parada aí de fato é constante. Porque a gente derivou ela e deu zero. sim, Bem legal, né? sim. Legal. Show. Então, deixa eu salvar isso aqui. E agora vamos para boss. Quero que você derive a tangente. Aí não pode olhar a tabela. Provavelmente tem a derivada da tangente de x lá, mas você não vai olhar a tabela. Você vai Tá? lembrar que a tangente pode ser escrita como seno por cosseno, certo? Seno dividido por cosseno é igual a tangente, lembra disso? Sim, Isso é uma coisa lá da trigonometria. Então a ideia é você vai reescrever a tangente como seno dividido por cosseno e vai usar a regra do quociente, aquela que envolve divisões, que a gente usou ontem também, para derivar isso aí, beleza? fechou. Beleza. Eu preciso ir no banheiro, já volto. Vai lá.
E aí? E aí, mano, eu fiz e te mandei, eu até escrevi pra você ficar feliz comigo, mano. Vamos ver. Só que eu não sei se tá certo. Ah, eu falei pra você não olhar na tabela, velho. Mas eu não olhei, mano. É porque realmente eu só escrevi. Tá, mas Eu até cadê o escrevi pra você. seno? Cadê o cosseno? Eu falei que você tinha que escrever a tangente como seno dividido por cosseno. Mas com seno proporcional eu não sei fazer, mano. Mano, como não, mano? Você tá a aula toda fazendo aqui comigo isso. Pô, Não, velho, mas é também, comigo. calma, não sou idiota assim também. Pô, cara, seno de x e cosseno de x. A gente não fez isso a aula toda? Fez. Tá rolando uma divisão aqui? A Tá. gente já não fez a regra da cadeia ontem a aula toda também? Fez. Então, meu, Mas, mano, o que eu fiz aqui não tá na tabela. é como do nada você me tira que a resposta é seno ao quadrado? Cadê a Hã? conta? Se tiver a conta, beleza, mas cadê a conta? Mas tá aí a conta. Ó, o que eu fiz foi, tipo, eu apliquei a derivada para ambos os termos, para os dois termos. Aí ali na segunda conta eu usei d dividido por dx, aí eu coloquei sendo tangente de x igual a secante de x quadrado. Aí a derivada ia dar secante de x quadrado, ou não? Não sei também, mano. Às vezes É pode estar que errado. a sua resposta está certa. A resposta é secante ao quadrado de x mesmo, beleza. Só que de onde tu tirou isso? Se tu não tirou fazendo isso aqui, não vale, entendeu? Eu tinha pedido para você transformar a tangente em seno de x dividido por cosseno de x e aí fazer a regra do quociente, que é isso aqui que a gente fez bastante na aula passada também. Não, tá bom, Daí você tinha que derivar o seno, coloca aqui, depois coloca o cosseno normal aqui. É a derivada do cosseno aqui, o seno normal aqui, e aqui embaixo, daí o cosseno ao quadrado. tá bom. Foi Tá? mal, Daí a hora que você faz isso, você tem o secante ao quadrado, certo? certo? Vamos ver. G'. Quem que é a derivada de seno? Diz aí. Derivada de seno é menos cosseno de A x. derivada de seno é o cosseno. Cosseno de A x derivada do cosseno, que é o menos seno. é menos seno de x. Isso. Aí multiplica o menos seno. E aqui, de novo, daí de novo você coloca o H'. O H' é a derivada do cara de baixo. O cara de baixo é o cosseno. Daí a derivada do cosseno é menos seno. Daí coloca menos seno aqui. O cara de cima é o G, que é o seno. Então a gente multiplica por seno. Sim. Vamos ver se está tudo certo aqui. Derivada do de cima, cosseno. Vezes o. Derivada do de cima, cosseno. Vezes o de baixo normal, mas o de baixo não é derivado aqui. É só o cara de baixo normal, que é o próprio cosseno mesmo. Aqui, tudo certo, beleza. O H', que é a derivada desse cara, que é menos seno, vezes o de cima normal, que é o próprio seno. Tá aí. Sim. E agora, cara de baixo, quadrado, que é o cosseno. Muito bem. E daí, o que vai rolar aqui? Veja só. Olha só, é por isso que eu queria que tu fizesse dessa forma, porque apesar da outra estar certa, aqui a gente vai usar uma coisa que a gente fez no problema anterior, perceba. Vai dar cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. E aqui, menos seno de x é seno de x. Vai dar mais seno ao quadrado de x.
E aí, quem que é esse coisa aqui? A gente acabou de ver isso no outro problema. Eu falei para você que cosseno ao quadrado de É x. 1. Isso, é 1, exatamente. Daí, essa parada toda vai ficar 1 em cima, né? Embaixo continua cosseno ao quadrado de x. Supostamente a conta acabou. Aí, né, que surge a questão. O que é uma secante? Secante é o cosseno invertido. Sim. Então, como o cosseno está na parte de baixo, a gente pode jogar ele para cima, por regra mesmo, né, de potência. Por regra de potência, de novo, a gente pode passar o -1 para dentro e o 2 para fora. Claro, tudo isso aqui é detalhes, né? Você poderia dizer diretamente ali que aquele negócio era secante. Eu só estou mostrando os detalhes. Sim. Isso aqui é secante. Daí, secante. Tem o quadrado ali. Assim como daria para deixar também 1 dividido por cosseno quadrado de x, não? Como se daria para deixar? Sim, daria. Isso também já serve como resposta. Sim. Perfeito, é isso aí, velho. Agora é treinar mais as regras de derivação. Eu te enviei a apostila de novo. Se você for na página 114, lá vai estar regras de derivação. Você tem que dar uma revisada até a regra da cadeia. Beleza? Beleza. Porque sem essas regras de derivação, não vai dar para evoluir em contas de derivada. Sim. Porque tem coisa que tu tem que decorar, beleza, mas a regra vai aparecer das mais variáveis formas, né? Por exemplo, aqui apareceu uma regrinha da cadeia. Sim. Ok? Então é isso aí, velho. Então é isso aí, até a próxima. Daí tenta dar uma olhadinha nos exemplos lá. Quando sobrar um tempo, eu refaço os exemplos da apostila, beleza? Fechou. Show, Valeu. valeu, abraço. Abraço.